Que a paz do Senhor esteja com todos. Abra suas Bíblias comigo na 2 de Reis, capítulo de número 3. 2 de Reis, capítulo de número 3. Uns abram as suas Bíblias, outros acessem as suas Bíblias. Aleluias. Amados, 2 de Reis, capítulo 3, versículos 15 e 16. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Amém? Eu vou reler. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, trazendo o tangedor, ou tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Ok? Queridos, eu devia, quando o pastor me anunciou, eu devia ter dito, deixa eu falar primeiro, né? Porque, e agora, pastor Humberto? Como é que a gente fica? Não é? Mas, como nós temos alguns minutos, então fica somente para dar um acabamento e, assim, se eu tivesse alguns avisos mais, eu daria os avisos, né? Mas os avisos são poucos, então não vai pegar meia hora. Mas, sinceramente, nós todos íamos embora com esta mensagem, amém? Com a mensagem que nós acabamos de receber. Que Deus abençoe e continue a usar o pastor que nos antecedeu. Mas eu quero fazer uso da palavra de Deus, nesses minutos que temos, falando sobre o texto lido, sobre os 2 versículos que lemos. Quando você começa a leitura no seu início, no capítulo 3, não vamos introduzir por conta do tempo, mas comece, você vai descobrir que, na realidade, quase sempre eles brigavam por conta de impostos, por conta de impostos exorbitantes, por conta de estarem exagerando na cobrança de impostos. E aqui não foi diferente. Na transição de um rei para outro, eles disseram, nós não vamos continuar pagando impostos tão caros conforme estamos pagando. E reúnem pelo menos 3 reis e dizem, nós vamos aqui fazer um barulho e não vamos mais pagar esses impostos tão grandes. E então, eles começam a fazer aliança entre os reis, juntar os pelotões e sai para guerrear, sai para pelejar. Primeiro que eu tenho falado um pouco disto no meio de semana, na quinta-feira, que ninguém que vai sair para a guerra sai de qualquer maneira. Primeiro ele conhece o inimigo do qual ele vai pelejar, e depois ele também não sai sem os seus suprimentos, ele não sai sem olhar como que estão os suprimentos, tanto de mantimento quanto de água, porque ele sabe que está numa guerra, e sabe que está numa peleja, e que possivelmente não tem como correr para um canto ou outro, por isto os suprimentos. E na época tinha tudo isto, tinha as pessoas que eram responsáveis pelo suprimento, e as pessoas que eram responsáveis com os seus animais pelas águas, pelo transporte da água que ia sustentá-los durante todo o trajeto. E talvez não nesse texto, mas em outro texto vai dizer que este povo, eles saem para a peleja e eles ficam desorientados no deserto. Eles se perdem no deserto e caminham
uma caminhada de pelo menos 7 dias no meio do deserto. E nestes 7 dias, obviamente que o consumo de água ele é maior, a sede é maior, principalmente durante o dia, por conta do calor escaldante. E eles não estão percebendo que, porque cargas d'água eu não sei, e também desconheço quem saiba, que eles não se proveram de água. Levaram talvez a água em um pequeno reservatório que era particular, mas quando este reservatório particular acaba, eles vão naqueles homens responsáveis que eram chamados de rancheiros, os que eram responsáveis pelo transporte da água. E quando alguém terminou a sua água particular e vai buscar com o rancheiro, ele percebe que não tem água. Então vai nos outros animais e também percebe que não tem água. Isto é, estamos no meio do deserto, no meio do nada, andamos 7 dias, não tem como prosseguir e não dá para voltar, porque caminhar outros 7 dias sem suprimento ou sem água, é óbvio que todos morrerão. Eu disse há poucos instantes que nós não saímos para lutar sem conhecer o armamento, o poder do nosso inimigo, e também sem olhar como estão os nossos suprimentos. E eles desaperceberam disto. Eles saíram e não olharam como estavam e foram. E no meio do deserto acabam a água. E certamente que acaba também o ânimo daquele povo no meio do deserto. Fazer o quê? Se eu estou no meio do nada, se para onde eu olho é areia, e se não tem nenhuma esperança lá no meio do deserto, obviamente que veio desânimo. Em alguns, quando é interessante que a notícia, quando não é boa, logo ela se espalha. Então é óbvio que logo os 3 exércitos ficaram sabendo que não tinham água. Então, além do desânimo, o desespero. Fazer o que no meio do nada? Sem água. Não dá para prosseguir porque estavam no meio da caminhada. E eles não conseguiriam prosseguir, e se prosseguissem, também não teria nenhuma esperança de vitória. Se regressassem, morreriam antes de chegar no arraial, porque era caminho de 7 dias que eles já tinham caminhado. Então, no meio dos 3 reis, tinha 2 incrédulos, e um que era exatamente o que o pastor falou agora há pouco, chamado Josafá. E aí gritaram assim: será que teria por aqui algum profeta para que nós o consultemos e ele traga-nos uma palavra? Alguém disse assim: não mora muito longe Eliseu, o que deitava água nas mãos de Elias. Ou Eliseu, que era discípulo de Elias. Eliseu, que servia a Elias. Eliseu, que aprendeu com Elias. E o nome Eliseu, ele fazia as bases tremer. Quando mencionou o nome de Eliseu, eles disseram: então vamos consultá-lo. Amado, uma das coisas que nós precisamos aprender é, quando consultar alguém, saber a quem estamos consultando. Não consultar alguém que vá nos levar a caminhos outros. Não buscar conselho com pessoas que nos levarão a caminhos obscuros. Mas procure sempre alguém que vá te direcionar. Alguém que vai abrir o caminho para você. Não importa o quanto o tempo demore. Não importa que às vezes seja mais difícil. Mas não se aconselhe com quem não tem conselho. Isto te levará
a ruína. E eles então saem à busca de Eliseu, buscando uma profecia. É interessante que quando eles chegam na casa de Eliseu, Eliseu olha para um daqueles reis e diz assim: eu só vou receber vocês por conta de Josafá, porque Josafá era cristão. E ainda disse para um deles: por que você não consulta os profetas de tua mãe? Porque ele era filho de Jezabel. E ele olha para a situação, obviamente, como profeta, ele sabia como estava a situação. Ele olha para aquele povo e diz assim: eu não vou trazer nenhuma palavra se não me trouxerem um tocador, se não me trouxerem um tangedor, se não me trouxerem alguém que toque, e que toque bem. Eu percebo aqui que neste momento, Josafá, ele lembra exatamente do que o pastor falou, que em outra época, Deus já havia dado vitória para Josafá, sem armamento, somente com a música, somente com os tocadores. E talvez isso desperta o coração de Josafá. Talvez ele se lembra deste fato. E isto faz alguma conexão. Outra coisa, às vezes, nós não valorizamos um momento de música, não valorizamos um momento de louvor, até mesmo o louvor congregacional, quando a igreja está louvando, quando a igreja está adorando com os louvores, às vezes nós não valorizamos. Ao invés de somar a nossa voz com o grupo que está adorando, nós nos calamos e não entendemos, às vezes, o poder que tem o louvor que sai dos nossos lábios. Não valorizamos porque desconhecemos que quando louvamos, algo de sobrenatural acontece no reino espiritual. É óbvio que uns cantam melhor, outros cantam menos. Uns são afinados, outros não são afinados. Eu sempre vou defender que aquele que sabe tocar, aquele que sabe cantar e o faz relaxadamente será cobrado por isto. Mas aquele que às vezes não tem uma voz perfeita, aquele que não tem uma voz afinada, nem por isto ele deve se calar no momento da adoração congregacional. Abra sua boca e adore ao Senhor com o louvor que você sabe cantar. Não importa que alguém venha dizer: meu Deus, como é desafinado, mas eu tenho certeza que quando o teu louvor, ele passa esse teto e chega no céu, ele vai chegar redondo e afinado, e o Deus do céu vai ouvir e vai aceitar se saiu do teu coração e da tua alma. Então, louve ao Senhor, não perca a oportunidade de louvar ao Senhor. Louve sozinho, louve na igreja, louve quando tem um louvor congregacional, e perceba que o céu se abre enquanto você o adora através do teu louvor. Então nós não valorizamos isto, não valorizamos, mas quando louvamos, algo de sobrenatural acontece. Lembram, óbvio que aqui está falando de tocador, eu estou unindo as duas coisas. Lembra quando o rei Saul, ele era pego por um espírito maligno? Ninguém pediu para trazer um pastor que orasse. Traga um sacerdote que põe a mão na cabeça do rei e ore.
ou traga um teólogo que venha falar teologia na cabeça do rei, mas disse assim: traga alguém que toque e que toque muito bem. E quando Davi solava a sua harpa, a Bíblia vai dizer que o Espírito saía da vida do rei Davi, somente quando ele solava a sua harpa. Eu quero dizer a vocês que cantam e vocês que tocam, use com maestria o dom que Deus deu a vocês. Vocês não são artistas, vocês não vão brilhar lá fora, mas diante de Deus, o valor que vocês têm transcende todas estas coisas. Quando vocês pegam esses instrumentos, seja de percussão, seja de corda, seja de tecla, entenda que na tecla, na corda, na percussão, Deus está recebendo no céu, e algo de sobrenatural acontece enquanto vocês usam os seus instrumentos. Então Eliseu disse: me traga alguém que toque, porque se não tiver ninguém, eu não vou profetizar para ninguém. Eu acredito, isso é colocação minha, e isto eu estou escrevendo na minha Bíblia só, tá? Que Eliseu falou: o problema é de vocês, não é meu. Vou ficar de boa, se não vier ninguém, eu não vou profetizar. E talvez ele senta, cruza as pernas, levanta a perna para o alto. Agora imagina esses homens, esses 3 reis, voltando para o deserto. Óbvio que os pelotões que estão no deserto, eles estão esperando ansiosamente uma palavra. Estão esperando com muita pressa uma direção, uma palavra. E alguém chega na frente e talvez algum soldado pergunta: o que foi que ele disse? E então um dos reis fala assim: tem alguém que sabe tocar, ele quer um tocador. Pensa no desespero desses soldados no deserto, pensa eles esperando ansiosamente uma palavra, e aí o rei chega e diz: ele está pedindo alguém que sabe tocar. Tem alguém que sabe tocar? Pensa, logo aparece alguém. São 3 exércitos juntos, logo aparece alguém. E quando esse moço chega na casa de Eliseu, a profecia de Eliseu é desanimadora. A profecia de Eliseu é para jogar para baixo. Eliseu escuta o tocador tocar, Eliseu vê o homem tocando o seu instrumento e diz assim: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Quer dizer, vai lá e fala para o povo começar a cavar no meio do deserto. Fala para o povo abrir buraco no meio da areia. Ok, não parece difícil, mas acompanhe o raciocínio. O exército está desmotivado, está cansado, está alguns caindo na sede, alguns animais também caindo de sede no meio do deserto. Cansado, sem nenhuma esperança. Aí chega alguém e diz assim: olha, a palavra do profeta é para que a gente faça cova no meio do deserto, no meio da areia. Primeiro, se fosse você, iria fazer? Se fosse do meu lado esquerdo, ia fazer alguma cova no deserto? Segundo, quem já tentou abrir um buraco no meio da areia? Quem já tentou? Você tira uma pá de areia, cai 2 dentro. Quem já fez isso? Não, nós até comentamos esses dias, eu e o pastor lá na rádio, que construir uma casa na areia é mais fácil, parece, porque quanto mais areia você tira para fazer a vala do alicerce, mais areia cai dentro. E a palavra era: fale para o povo abrir covas no meio do vale. E aquele vale estava no deserto. E eu estou trazendo para você essa história que está aqui na minha e na sua Bíblia, para dizer a você que às vezes o momento em que nós atravessamos, o momento em que nós passamos na nossa vida cotidiana, é
tão difícil, é tão desesperador, que tudo que nós esperamos é que alguém chega e nos dê uma palavra de alívio, nos dê uma palavra de conforto, nos dê uma palavra em que a nossa solução está daqui 5 passos, e alguém chega e diz assim: está doendo, está difícil, mas é hora de abrir cova no deserto. Deus tem um negócio com esse tal de deserto. Ele fala para Jacó uma vez, lá na cidade de Sicar: abra o poço, mas abra no deserto. Às vezes nós não queremos o deserto, às vezes nós fugimos do deserto, às vezes nós fugimos do lugar difícil, mas o poço que Jacó abriu, lá no tempo de Jacó, ele dá água até o dia de hoje, nunca secou, nunca parou, ele jorra até os dias de hoje. Às vezes Deus vai pedir para você algo que você acha que é absurdo, algo que você olha e diz: não, não é Deus que falou isso comigo. Se fosse você, quando estivesse na festa em Caná da Galileia, que o vinho acabou, e Jesus tivesse dito a você assim: olha, você fosse um daqueles serventes, e Jesus tivesse dito: pegue um balde, vá na torneira, encha o balde na torneira, vem aqui e despeja na talha, despeja nos recipientes, porque vai virar vinho. Você iria ou não? Imagina o que era que aqueles serventes pensavam quando iam na bica e voltava e despejava água na talha. Imagina a conversa deles. Deus às vezes pede para mim e para você absurdo, mas se é Deus quem pediu, abra a cova, meu irmão, abra a cova. É difícil, o momento é desesperador, o momento é desmotivador, o momento é de virar as costas e ir embora, mas se Deus manda abrir cova no deserto, abre cova no deserto. Abrir cova é com você, mandar água é com Deus. Se a cova estiver aberta, a água vai descer, mas se não tiver cova aberta, a água não desce. O tempo está difícil, o momento é difícil, mas é momento de abrir cova. Como eu abro cova? Hoje, pastor, naquele dia era literal, eles tiveram que abaixar. Pensa os desanimados, rapaz, você vai abrir mesmo? Você vai acreditar nisso? Você está maluco? Nós já estamos morrendo. Você vai acreditar nessa coisa aí? Não, eu não vou. Porque era algo surreal. Como? Nós já estamos morrendo aqui. Não temos ferramenta. Nós vamos morrer mais cedo. Talvez se nós não mexer com esse negócio aí, nós vamos viver uns dias a mais. Mas se a gente for se esforçar mais do que estamos nos esforçando, nós vamos morrer mais cedo. Então, vamos largar a mão disso. Quantas mensagens desanimadoras você já recebeu? Quantas pessoas já te disseram: até quando você vai continuar com a tua fé? Até quando você vai persistir nesta caminhada? Quantas pessoas já olharam para você e já disseram que não vale a pena? Quantas pessoas já te desmotivaram? Quantas pessoas, no momento de você abaixar para começar a abrir cova, tiraram a sua mão dali e disseram: não vai valer a pena? Quantas pessoas já mudaram o seu caminho? Quantas pessoas já não acreditaram e tentam te desacreditar também? Quantas pessoas, ao invés de te motivar, te desmotivaram? Mas pensa naqueles outros que disseram assim: e se der certo? Ele falou, é absurdo, mas morrer nós vamos mesmo. E se der certo? E se der certo, meu irmão? Pastor, como é que eu abro cova neste problema que eu estou atravessando? Que cova eu tenho que abrir, pastor? Eu estou no deserto, mas o deserto que eu estou não é literal. Eu estou no deserto do desemprego. Eu estou no deserto da falta de saúde. Eu estou no deserto do meu documento que parece que é o último lá no arquivo do advogado. Eu estou no deserto do meu relacionamento que não funciona. Eu estou no deserto do meu relacionamento familiar que está indo embora.
Como eu abro cova, pastor? A sua cova hoje, você abre de joelho no chão, de boca no pó, e falando: Deus, eu quero isto mudado na minha vida. Eu acredito que ainda tem esperança para o meu casamento. Eu acredito que ainda tem esperança para uma porta de emprego. Eu acredito que ainda tem esperança para a minha família ser restaurada. Eu acredito que ainda tem jeito. Eu acredito. Começa a abrir cova, meu irmão. Começa a abrir cova, minha irmã. Não se preocupe com os desmotivadores. Quem precisa da vitória é você. Quem precisa da bênção é você. Então acredite você, porque é você quem precisa. Finca o teu joelho no chão, põe a boca no pó, e então você verá, quando a cova estiver aberta, a água vai vir sobre a tua vida. O profeta disse: abra a cova no deserto, porque vai vir tanta água que vai matar a sede do povo, vai encher as covas, vai matar a sede do gado, dos animais, vai ter água em abundância. Parece surreal, mas quando é que as coisas de Deus não é surreal? Parece mentira, mas quando é que as coisas de Deus não parece mentira? Diga para mim, as coisas de Deus é para confundir a cabeça do homem mortal. As coisas de Deus é para pegar a gente virado avesso. Se Deus falou, abra a tua cova e espere o milagre de Deus. Abra a tua cova e espera a água descer. Vai descer água se a cova estiver aberta. Eu penso, meus amados, que alguns juntaram assim e falaram: vamos fazer aqui um mutirão, vamos juntar aqui um bando e vamos fazer uma cova bem grande. Nós vamos pegar nós 10 aqui e vamos abrir uma cova nós 10. Uma cova grandona, só nós. E eles juntaram para que não houvesse, que o desânimo não pegasse. Talvez eles fizessem isso. E um, quando ia tentar desanimar, olhava para o outro que estava cavando e falou: não posso desanimar, eu tenho que cavar também. É bom quando tem companheiro, não é? É bom quando tem amigo para abrir cova. É bom quando tem alguém que te motiva. É bom quando tem alguém que diz assim: vai dar certo. Parece que vai dar errado, mas vai dar certo, irmão. Vamos junto, vai dar certo, estou junto contigo. Vamos caminhando. Quando tem alguém que nos motiva, amado, nós sentimos vontade de dar um passo a mais. E então eu penso que eles disseram: vamos abrir uma cova, um piscinão bem grande aqui, nós 10. Mas e se não der? Mas e se der? E se funcionar? Nós já estamos aqui mesmo, então vamos. E a Bíblia vai dizer que quando eles abriram a cova, no outro dia, as águas desceram pela areia quente do deserto e veio enchendo aqueles piscinão, veio enchendo aquelas covas no deserto. Eu acredito que alguém olhava e falava: era verdade, ainda bem que nós acreditamos, ainda bem que nós acreditamos, ainda bem que nós acreditamos. Amado, ainda que pareça impossível, acredite, porque o milagre ele é real para mim e para você. Nós acreditamos no Deus exatamente do impossível. Então, aquilo que você acha que é impossível para o não, esta causa já tem tanto tempo, já era, isso aqui já caducou para você, mas para Deus não caducou, está lá e vai sair porque é sua, então vai sair. Meus filhos já se perderam nas drogas. Não tem nenhum filho teu perdido não, meu irmão, não tem nenhum filho teu perdido não, minha irmã. Os seus filhos são herança do Senhor. Continue cavando cova, eles virão e servirão ao Senhor, eles virão e adorarão ao Rei, porque há uma promessa de Deus. Abra a cova, abra a cova. Abrir cova é com você, mandar água é com Ele. Se tiver a cova aberta, Ele manda água. Quer dizer, se você preparar, Ele faz o milagre. Provoque o teu milagre e deixa com Ele, que Ele se encarrega. Amém? Quantos entenderam isso? Quantos entenderam? Vou ser um pouco mais ousado nesta noite e perguntar: você realmente entendeu essa ministração? Entendeu? Eu vou chamar aqui aqueles que têm alguma causa que você diz: não, isso aqui não tem jeito não, isso aqui já era, mas que sentiu nesta noite motivado com esta palavra e que tem coragem de sair do seu lugar e vir aqui à frente. É para você que eu quero orar.
Estou esperando por você. Queridos, se fosse eu que estivesse sentado aí, e eu já estava aqui, tenha certeza disso. Tenha certeza que eu já estava aqui na frente. Não precisa te falar que Ele está aqui, irmão. Ele permanece aqui, Ele ainda está aqui. Ele não foi embora, Ele está aqui. E hoje Ele marcou esse negócio para você. Hoje Ele diz: é hoje, é hoje, é hoje. Venha, ainda que pareça impossível, mas venha acreditando. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Aleluia. Nunca houve noite. Qual é o teu impossível? Que pudesse impedir. Qual é o teu impossível nesta noite? Sol e a esperança. Nunca houve noite. E não há problema. Nunca e nunca haverá. Que possa impedir. A igreja tem a bondade, os que podem, fiquem de pé. Para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Haverá um milagre. Vem descendo o rio para me dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá milagre dentro de mim. Eu quero dizer a você, meu querido, que só de você sair do seu assento e vir até aqui, algo de sobrenatural começa a acontecer na tua vida. Rasga o teu coração aqui de frente do altar nesta noite e saia deste lugar diferente da maneira em que você veio. Pai, os teus filhos estão orando, os teus filhos estão ungindo estas pessoas. O Senhor sabe, meu Senhor, o que elas estão precisando. Senhor, algumas com lágrima nos olhos, e eu te peço neste momento, Deus do impossível, vem agir com pressa, meu Senhor, vem agir com pressa, meu Senhor, sobre estas vidas. Pai, Tu és aquele que faz, Tu és aquele que pode, Tu és aquele Pai que faz o impossível para os Teus filhos. Só parecia impossível, só parecia que não tinha saída. Não tem saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. Oh, aleluia. Usa-me. Aleluia. Sou teu milagre. Permita Ele tocar a tua vida nesta noite, meu irmão. Volte para a sua casa diferente da maneira em que você chegou. A vitória é tua. A vitória é tua. Saia deste lugar nesta noite em posse da vitória. Deus, Ele ainda te ama. E nesta noite Ele diz: abra covas, porque eu vou enchê-las. Abra covas, que eu vou mandar água. Abra covas, que eu vou mandar milagre. Abra covas, que eu vou mandar cura. Abra covas, que eu vou salvar. Abra covas, que eu vou libertar. Abra covas, que eu vou transformar vidas. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia, aquilo que parecia, aquilo que parecia ser minha morte. Sou milagre, estou aqui. Oh, nós te adoramos, meu Senhor, nós te adoramos. Eu quero dizer a vocês que estão aqui na frente, que só a atitude de vocês saírem dos seus lugares e estarem aqui já é uma atitude de vitória. O porquê de você vir aqui à frente, somente você e Deus sabe. Mas eu te convido, vamos abrir covas juntos.
Vamos abrir covas juntos e vamos esperar a água descer pelo deserto e encher esta tua necessidade. Amém? Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com a igreja hoje e sempre. Todos digam: Deus que vos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo.